Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Evangelho do dia. Hoje, dia 25 de setembro, sábado do 25ª semana do tempo comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse sábado maravilhoso. O Evangelho do dia é uma devocional que a gente faz de segunda a sábado, 8 horas da manhã, no Facebook. Depois nós compartilhamos no YouTube, no WhatsApp, pelas redes sociais. E é uma bênção do Senhor poder entrar na sua casa, poder estar com você nessa manhã tão especial. Que teu sábado seja santo e abençoado por Deus. Eu faço essa devocional numa verdadeira alegria por estar com você, por poder depender de Deus, ouvir o Evangelho do Senhor. Hoje, dia 25 de setembro, sábado da 25ª semana do tempo comum. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pelo teu santo Evangelho. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor está sempre falando conosco. Obrigado pela noite que tivemos. O Senhor realmente nos abençoou, nos deu graça. Tenho certeza disso e profetizo que esse sábado será um sábado de livramento, um sábado de prosperidade, um sábado de cura e libertação. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, pelo teu milagre, pela tua graça. Continua comigo, conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Evangelho do dia é a escola do Senhor Jesus. Nós estamos aprendendo a liturgia da palavra todos os dias. E o Evangelho de hoje é Lucas 9, 43 a 45. Diz assim: e todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: preste bem atenção nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso. E lhes foi encoberto para que não o compreendesse, e temiam fazer perguntas a Jesus a respeito desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que é santa, especial e verdadeira. Agora, Deus, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, por várias vezes o Senhor falou sobre sua paixão, morte e ressurreição. No Evangelho de ontem, que foi Lucas 9, 18 a 22, lá em Bânias, o Senhor falou sobre isso. Agora hoje, no Evangelho de Lucas 9, 43 a 45, o Senhor novamente fala com eles. E esse texto apresenta tanta coisa linda, querido. Tudo é revelação de Deus. Nós não compreendemos as coisas de Deus pelo livre raciocínio da nossa mente. Se não houver uma ajuda de Deus, uma revelação de Deus, nós não conseguimos entender nada. Nós vamos ler o Evangelho como se fosse um jornal. Vamos ler um salmo como se fosse uma poesia. E não vamos entender. Grandes intelectuais leem a Bíblia e não entendem nada. Grandes homens e mulheres leem a palavra e nada entendem. Porque a palavra de Deus é revelação. Por isso que nós devemos pedir sempre: Senhor, nos dê a revelação. É interessante que esse texto é lindo, lindo, lindo. A Bíblia diz assim, e todos ficaram maravilhados com a majestade
de Deus. Quando Jesus ensinava, quando Jesus curava, todos ficavam maravilhados com a majestade de Deus. Jesus manifestava a majestade de Deus por onde ele andava. E é interessante que a palavra de Deus diz como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos. Então, todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia. Os discípulos estavam, os apóstolos estavam, as multidões estavam, todos estavam maravilhados com o que Jesus dizia e com o que Jesus fazia. Então Jesus chama os apóstolos, por isso, porque todos estão admirados, Jesus chama os apóstolos e mostra qual é o caminho do Messias. Ontem mesmo eu falei que a esperança messiânica judaica, ela tinha vários formatos. Os essênios acreditavam uma coisa, os zelotes acreditavam outra, os saduceus outros, os fariseus, os herodianos. Cada grupo acreditava de uma forma. Mas Jesus mostra o que o Messias verdadeiramente teria que passar. As pessoas estavam admiradas com a majestade de Deus e as pessoas estavam maravilhadas com o que Jesus fazia. E Jesus sabia que eles tinham uma esperança messiânica equivocada. Amados irmãos e irmãs, muitas das vezes pregam um evangelho equivocado. Um evangelho que não está na Bíblia, que não é essa experiência da palavra. Ensina-se determinado evangelho, as igrejas enchem com determinado evangelho, mas que esse evangelho não tem base bíblica, não tem como se firmar nas Escrituras. Então as pessoas estão maravilhadas pela majestade de Deus através das obras de Jesus. As pessoas estão admiradas e maravilhadas com o que Jesus fazia e dizia. Mas Jesus precisava trazer um alinhamento para que os discípulos pudessem entender verdadeiramente qual tipo de Messias era Jesus. Porque Jesus era o verdadeiro e único Messias. Jesus, então, a Bíblia diz, como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos. É nesse contexto. Olha, é ele o Messias? É ele o político? É ele que vai destruir o Império Romano? É ele que vai destruir o templo? É ele que vai jogar fora todos os falsos sacerdotes? É ele que vai matar Pilatos? Não é? Ele tem que ser valente como Davi. Este tinha um messianismo equivocado. Como Jesus viu que todos estavam admirados, Jesus diz assim, preste bem atenção nas seguintes palavras. É muito interessante que Jesus diz, preste atenção, mas muita atenção nas seguintes palavras. As pessoas estão admiradas comigo, todos estão maravilhados, mas preste atenção nas seguintes palavras. Eles iam prestar atenção, não iriam entender. E Lucas diz que eles não entendem, porque Jesus não permite que eles entendam. Então eles recebem uma palavra, não entendem a palavra, porque Jesus permite que eles não entendam. Talvez você recebeu uma palavra de Deus, até hoje você não entendeu. Não importa. No tempo de Deus você vai entender. Não é? Não fique precipitado. Não tente interpretar Deus. É apenas descansar no barco da vida e deixar ele ser o piloto da sua história. Não é?
Imagina que você entre no barco e você quer saber sobre o mapa, quer saber sobre a direção, você quer saber sobre todo aquele estudo cartográfico, não é? Quer saber qual o nome das ferramentas. Não, a tua tarefa não é essa. Tua tarefa é entrar no barco e esperar o barco conduzir ao destino que você sabe qual é. Você sai do Rio e comprou uma passagem para a Ilha de Paquetá. O teu destino é a Ilha de Paquetá. Não é para você ficar questionando o piloto. Descansa. Assim é com relação a Deus. Jesus vai falar, preste atenção no que eu vou falar. Jesus fala, eles não entendem nada. Jesus encobriu isso naquele momento. Aí você pergunta, então por que Jesus falou? Falou para que ficasse gravado, para que quando acontecesse, eles pudessem fazer essa relação entre o acontecimento presente e a palavra que Jesus disse. Então tem palavras de Deus na sua vida que você não vê relação com o que você está vivendo hoje. Tem palavra de Deus na sua vida, profecias, palavra profética, que você não vê a mínima relação. Não importa, um dia você vai entender. Quando Jesus quis lavar o pé de Pedro, Pedro não quis, né? Aí Jesus falou para Pedro, Pedro, o que eu faço você não entende agora, entenderás depois. Amado, um dia nós vamos entender tudo. Mas agora você não está sendo chamado para entender. Você está sendo chamado para confiar. Confia, descansa e trabalha. O único trabalho teu agora é confiar, não entender. Senhor, eu não entendo nada do que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Essa é uma frase da Basileia Link, uma cristã da Segunda Guerra Mundial, serva de Deus, luterana, muito usada por Deus, que morreu em 2001. E ela dizia, Senhor, não te entendo, mas eu confio em Ti. Amados irmãos e irmãs, Jesus dá um alinhamento profético de como seria o seu messianismo. Eles não entendem, porque essa palavra não tem relação com o que estão vivendo. Mas quando Jesus for preso, quando Jesus for torturado e ressuscitar, eles então vão fazer esse alinhamento, não é? Eles irão fazer essa comparação e eles vão entender o que Jesus tem falado. Irmãos e irmãs, preste atenção. Preste bem atenção nas seguintes palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Esses homens são os judeus e os gentios. Eles, porém, não entenderam isso. Presta atenção. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens. A Bíblia diz que eles não entenderam isso. Por que eles não entenderam? Porque eles eram carnais? Porque estavam pensando em outra coisa? Por que eles não entenderam? Porque muita coisa nós não entendemos. Porque você não está entendendo o que está acontecendo contigo. A Bíblia diz que eles não entenderam isso. E lhes foi encoberto para que não compreendesse. Jesus diz, olha, o Filho do Homem será entregue aos homens. Será entregue nas mãos dos homens. E eles não entenderam isso. E lhes foi encoberto para que não compreendesse. Amado, existem muitas coisas encobertas que hoje nós não sabemos. Talvez você esteja dizendo, pastor, por que eu estou passando por isso? Por que isso teve que surgir na minha vida? Eu não
vejo a mínima razão disso estar acontecendo. Não existe lógica. No meu conceito de bondade, no meu conceito de soberania, isso não estaria acontecendo. Algumas pessoas até dizem, eu seria melhor do que Deus. Não seria nunca. Deus é todo sabedoria. Ele sabe o que está fazendo da sua vida, querido. Mas eu não estou compreendendo, Senhor. Não importa que você não esteja compreendendo. Um dia você vai compreender. Pedro, o que eu faço agora você não compreende. Depois você vai compreender. Olha, o Filho do Homem, estava todo mundo feliz. Olha, que coisa maravilhosa, ele faz coisa linda. Estamos vendo a majestade de Deus, estamos admirados, maravilhados com Jesus. Jesus chama os discípulos e diz assim, preste atenção no que eu vou falar para vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles não compreenderam isso, porque lhes foi encoberto. Mas isso foi uma chave, que eles foram uma senha, que eles foram entender na hora certa, na ressurreição de Cristo. Talvez eles falaram até como os caminhantes de Emaús. Puxa vida, como nosso coração ardia quando ele nos expunha as Escrituras. Mas nossos olhos ainda não estavam abertos. Amados irmãos e irmãs, assim é a vida cristã. A Bíblia diz assim, olha, isso lhes foi encoberto para que não compreendessem. E temiam fazer perguntas a Jesus a respeito desse assunto. Além de não compreender, eles não perguntavam, tinham medo. O que significa ser entregue nas mãos dos homens? Não é esse o nosso projeto. Nós não estamos seguindo Jesus para Jesus ser crucificado. Nós não estamos seguindo Jesus para Jesus ser rejeitado pelos sacerdotes. Nós não estamos seguindo Jesus para Jesus ser vencido por Pilatos. Na morte de Jesus, o que eles pensam? O Império Romano venceu. Os sacerdotes venceram. Os fariseus venceram. O Sinédrio venceu. Porque eles conseguiram matar o nosso Senhor. Mas quando Jesus ressuscita, eles fazem essa ligação, essa abstração com aquilo que Jesus disse e com o que eles estavam vivendo. Vai chegar um dia na sua vida, meu irmão, que você vai entender tudo. Você não entende agora, então confia. Jesus nesse dia está dizendo, eu cuido de você. Tenha fé para pedir, mas tenha fé para descansar na minha soberania. Tenha fé para falar, Senhor, eu preciso, mas tenha fé para dizer, Senhor, faça a tua vontade. Tem coisa que eu não entendo hoje, tem coisas que estão encobertas da minha vida, mas eu tenho certeza que o Senhor é inteligente, que o Senhor é sábio e que o Senhor está preparando o melhor para a minha vida. Amado, você não é desse mundo. Esse mundo passa, nossa vida passa, você não é daqui. Então viva feliz na fé, na esperança e no amor. Você é mais do que vencedor. O Evangelho está dizendo isso hoje, você não entende, não importa. Um dia vai haver uma ligação, um dia tudo isso vai ter sentido. O Senhor é com você. Confia, descansa e trabalha. O que Deus colocar nas tuas mãos, faça conforme as suas forças. Mas não blasfeme contra Deus.
Não murmure contra Deus. Não volte atrás. Não retorne. Você agora está no caminho de vida eterna. Amado, isso é profecia para a tua vida. Esse evangelho do dia está sendo uma profecia para a tua vida. Diante dessa palavra eu digo, palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor, falada ao nosso coração. Assim como os apóstolos receberam uma palavra e foi encoberto o sentido dessa palavra. Assim também, ó Pai, nós recebemos muitas vezes a Tua ministração e nos é encoberto o sentido disso tudo. Mas nós confiamos em Ti. Nós estamos descansados nas Tuas mãos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É nessa bênção, Pai, que eu abençoo meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Queridos, amanhã é o 26º domingo do tempo comum. Então aconselho você a ir à escola dominical. Vamos estar estudando o 1 Samuel, vai ser muito bom. 9 horas da manhã estaremos lá ministrando a palavra. Chega cedo, chega 10 para as 9, chega 15 para as 9, chega mais cedo. 10 horas, nós vamos estar dando um intervalo para as 10h10 a gente começar a nossa liturgia do 26º domingo do tempo comum. Na liturgia a gente lê um texto do Antigo Testamento, cantamos um salmo, um texto do Novo e fazemos a proclamação do Evangelho. Depois, meio-dia, a gente dá comida para os mendigos, moradores de rua, nossos amigos da rua, e também para muitas pessoas carentes que vêm buscar, não é, seu alimento. Nós temos essa graça de poder, com a sua ajuda, fazer esse trabalho de ação social. E amanhã à noite, às 18 horas, nós vamos ter um grande fechamento com chave de ouro da festa dos tabernáculos, festa das cabanas, Sukkot. E eu quero que você esteja com a gente. Se possível, venha à noite, às 18 horas. Vai ser muito bom. Se você não puder estar com a gente em Friburgo, a escola dominical, a liturgia da manhã e o culto da noite dos tabernáculos, nós vamos transmitir ao vivo aqui pelo Facebook, tá bem? Queridos, vamos orar então pelos aniversariantes. Parabéns, Deus abençoe os aniversariantes. Orar pelas famílias, orar por todos os que nos pedem oração. Eu não vou mencionar nomes, gente, porque eu tenho esquecido muitos nomes, né? Eu vou colocar todos. Quando alguém me pede oração, a primeira coisa que eu faço é orar imediatamente por essa pessoa. Não deixe passar, oro na hora. Amém? Mas nós então iremos, em nome de Jesus Cristo, orar por todos, sem mencionar nomes. Amém? Todos são especiais. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, pelo aniversariante de hoje, por essa palavra e pelos livramentos. Agora, Pai, eu quero colocar os enfermos, Senhor. São muitos enfermos. Pai, pessoas que nos procuram pedindo, Pai, oração de cura e libertação. Entra com a Tua providência e com a Tua graça. Pai, todos são importantes, todos os pedidos são importantes. Meu irmão e minha irmã estão escrevendo seus pedidos aqui no caderno de oração. Esse chat é um caderno de oração. Pai, eu abençoo essa família na área financeira, no relacionamento, nas portas abertas,
na cura e na libertação. Pai, nós pedimos agora, Pai, a Tua graça sobre o nosso lar. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Deus, nós temos orado muito pela reforma da igreja. Abençoa esses trabalhadores para que eles tenham paz, graça para trabalhar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tenha piedade de nós, Senhor. Pai, ajuda-nos a fazer Tua vontade. Senhor, nós precisamos muito do Senhor. Precisamos muito do Seu socorro. Precisamos muito da Tua bênção, da Tua graça. Ó Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, nos dê um sábado santo e abençoado. Nos dê um domingo de muita alegria na Tua presença. Nos dê força física para viver esse tempo. Nós precisamos de Ti, Pai. Sê conosco em nome de Jesus. Senhor, nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja conosco nesse santo sábado, em nome de Jesus. Shabbat Shalom. Marisa, um beijo, Marisa. Marisa está em Rondônia, gente. Um beijo, Marizinha. Deus abençoe. Tenha um sábado incrivelmente feliz e abençoado por Deus. Vocês são especiais na minha vida, no meu ministério. Eu amo cada um de vocês.